O seu filhinho veio pensando que me fazer medo. Não, Roque, você... Eu tenho medo de você? E eu tenho Arreia a mão da minha cara, arreia! Arreia a mão da minha cara, arreia! Eu não vou... Arreia! Você é ancião. Arreia, que você não é um ouve! ancião. Você é ancião, você é um covarde! Você é um covarde! Você que é um... Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste humilde canal, Guibeira aqui. Eu acho que vocês já devem estar cansados do arreia, né, mano? Que, rapaz, a quantidade de treta que tá tendo nessa primeira rodada aí da NBA, de todos os jogos, praticamente toda rodada é uma coisa certa. Um vídeo vai começar com arreia e alguém vai sair no empurra-empurra, quase sair na mão, vai ter falta técnica pra tudo quanto é lado, e a arbitragem tá tendo que trabalhar, mas não tá querendo trabalhar muito. Então vamos falar dos 4 jogos de ontem: Milwaukee Bucks, Indiana Pacers, Detroit Pistons e New York Knicks, Orlando Magic, Boston Celtics e Clippers e Nuggets. Temos muita coisa pra falar, mas nem tanto assim, porque alguns jogos apenas deu óbvio, alguns jogos teve uma certa competitividade, mas ali depois se encerrou, e outros 2 jogos foram um pouquinho mais pegados, um pouquinho mais ali, tá ligado? Um pouquinho mais presente ali a tal da competitividade. Então, se você está chegando por aqui agora e gosta de opiniões duvidosas a respeito do mundo da NBA, você chegou no canal certo, se inscreva, ativa o sininho, deixa o like, ou pode fazer isso no final do vídeo, se você gostar do conteúdo. E se você for um trash talker raiz, deixa um like, que esse vídeo foi feito pra você. Agora, sem mais enrolação, bora começar o vídeo. Ó, primeiramente eu gostaria de começar este vídeo aqui, oficial, falando a respeito da arbitragem, porque a arbitragem, eu acho que, de fato, eles foram aconselhados pelo Adam Silver a ter um pouquinho mais de cautela, marcar menos falta, deixar o jogo seguir, deixar algumas coisas passar por baixo da ponte, porque segundo este print que vai estar na sua tela agora, essa é a menor quantidade de faltas marcadas por cada 100 posses desde 1979. A arbitragem tá deixando passar muita coisa, tá deixando muita falta pra lá, tá marcando umas faltas que a rapaziada não entende, tem alguns lances contraditórios, tá gerando muita discussão, inclusive nesse canal. E aparentemente, se eu falo a respeito de um jogo em específico que eu acho que a arbitragem errou, tá tudo bem. Mas se esse jogo for algum jogo do Golden State, a criançada fica bolada. E mano, você que tá dando hate no meu último vídeo a respeito do Golden State, que eu realmente acho que a arbitragem errou, assim como a arbitragem errou pro Rockets na partida anterior e a vida segue, você parece uma criança, tá ligado? Tipo, você não tá sendo um cara, nossa, eu tô muito bravo, você raspando o cabelo assim, ó, tá ligado? Ficar careca na sua versão mais mal assim na frente do espelho. Eu vou agora xingar muito o Guibeira nos comentários. Eu vou falar mal, que agora eu não acompanho mais o canal dele. Não, cara, você tá falando parecendo tipo... Eu acho que foi uma falta de respeito com a gente. Não vou perdoar, vou xingar no Twitter hoje, muito. Então, dá uma maneirada aí. Você pode discordar de mim, tá ligado? E tá tudo bem, mano. Então vamos lá. Primeiro jogo da noite foi Milwaukee Bucks e Indiana Pacers. Milwaukee Bucks e Indiana Pacers foi um jogo bem interessante. Por quê? O Milwaukee Bucks começou ganhando. Eles começaram com uma partida muito coesa, muito legal. Vocês estavam com saudade dessa palavra, né? Eu sei, seus canalhas. Eles deram de 30-13 na cabecinha do Indiana Pacers já no primeiro quarto, mano. Foi uma partida muito boa de um nome que estava sumido há 2 partidas. Gary Trent Jr. fez 33 pontos, 5 roubos de bola, 2 assistências, 5 rebotes, com 8 bolas convertidas para 3 pontos de 17 tentativas. Aqui eu vou ter que passar esse pano para as 17 tentativas do Gary Trent, por mais que eu não goste desse volume tão alto, mas não tinha quem arremessasse. Na verdade tinha o outro cara, que também foi responsável por 10 arremessos, converteu 6, que é o AJ Green. Gosto muito desse menino, mano. 19 pontos, 1 bloco, 1 assistência, 4 rebotes. Que nome incrível. Eu espero que uma hora ele saia desse Milwaukee Bucks e venha jogar no meu Knicks, vindo da segunda unidade, o nosso 6º homem de elite arremessador. Assim como o Giannis Antetokounmpo também venha pro Knicks. Eu quero que todo mundo venha pro Knicks. Larga a mão do Bucks. Acabou o Bucks. Depois dessa eliminação por 4-1 na primeira rodada, acabou. Mas nem tem como eu começar falando desse jogo aqui sem falar a respeito dele, né? Giannis Antetokounmpo. Outra coisa que foi interessante é que o Doc Rivers realmente tirou minutos de Kyle Kuzma, deixou ele por 12 minutos apenas e 45 segundos. Na qual ele entregou apenas 5 pontos. O Kyle Kuzma tá parecendo bastante o Zeke Naji do Denver Nuggets, só que no Milwaukee Bucks. Ele tirou o Taurean Prince, de fato, parece que é melhor deixar o Gary Trent e o AJ Green chutando do que dar minutagem pro Taurean Prince. Tirou o Brook Lopes, de fato, colocou ali o Bobby Portis, tanto que o Bobby Portis começou como titular de center. E o time titular ali E o time titular de AJ Green, Giannis Antetokounmpo, Bobby Portis, Gary Trent Jr. e Kevin Porter Jr., os 5 jogaram pelo menos cada um 44 minutos. O que jogou menos foi o Bobby Portis, 44 redondo. Cara, a rapaziada jogou quase o jogo inteiro. No caso, quase o jogo inteiro porque teve overtime, né? E o Giannis, mano, ele simplesmente fez um triplo-duplo de 30 pontos, 2 blocos, 2 roubos de bola, 3 assistências, 20 rebotes,
ainda convertendo uma bola pra 3 e perdeu a partida. Assim, eu não vou esquecer que ele também teve 5 turnovers, né? Porque a defesa do Indiana foi muito bem pra cima dele. Mas, cara, que final de jogo mais triste. Eles primeiro estavam ganhando, deixaram os caras empatar, inclusive empataram da mão do Tyrese Haliburton. Chegando na prorrogação, eles estavam ganhando por 7 pontos, faltando 40 segundos. E eles ficaram os últimos 40 segundos do overtime sem pontuar, permitiram a virada por apenas 1 ponto, também das mãos do Haliburton. E eu sinto que com essa última derrota nos playoffs, na primeira rodada, eu acho que deu o tempo do Giannis no Bucks. Ou o Bucks vai trocar, tipo, Kyle Kuzma, vai trocar Kevin Porter, vai trocar Damian Lillard, vai trocar geral. Porque eu não sei se o Giannis tem mais paciência de, esperar uma temporada inteira pro Lillard se recuperar. Tipo assim, 100%, né? Agora dessa lesão no Aquiles. Kyle Kuzma ainda continuar sendo um cara que faz 40 pontos numa partida de temporada regular e faz 5 quando chega nos playoffs. Eu acho que, tipo, meio que já deu, sabe? Eu vou fazer, inclusive, um vídeo sobre os prováveis futuros destinos do Giannis muito em breve. Mas, cara, eu acredito que seja o terceiro ano que eles estão sendo eliminados na primeira rodada, né, mano? O Giannis já deu a paciência do homem, velho. Alguma coisa vai acontecer de mudança. E antes da gente continuar, eu esqueci de comentar a respeito do que o Giannis falou sobre as tretas dele, né, com o pai do Tyrese Haliburton, com Benedict Mathurin, por que ele teve aquelas tretas, e simplesmente porque ele achou desrespeitoso a forma como eles comemoraram a vitória, né, porque ter uma vitória é uma coisa, ele inclusive falou, eu fui campeão da NBA e não precisei ficar desrespeitando meus adversários assim. Minha opinião, foi engraçado, né, da perspectiva de fora, eu como espectador, mas eu, se fosse o Giannis, tentaria não deixar os caras entrar na minha mente dessa forma. Assim como ele falou, ele é campeão da NBA, ele é um cara que tá entre os melhores jogadores do mundo, ele tem um prestígio muito grande e ele não precisa ficar, tipo assim, deixando que uns caras que ainda não conquistaram nada entrem na mente dele, tá ligado? Primeiro ganha, primeiro se prova, depois vem falar comigo, tá ligado? Tipo, ele nem devia ter dado tanta moral pra isso que aconteceu. Porque acaba mais manchando a imagem dele, né? Porque os highlights da treta vai mostrar ele tretando com os caras, né? Porra, o Giannis caçou treta. E não vai mostrar antes o pai do Haliburton indo lá xingar o Giannis, falar, isso é o que a gente faz, porra, isso é o que a gente faz. Mete o pé daqui, mandando ele embora, assim, apontando pra saída. Então, eu acho que ficou feio pro Giannis. Ele deveria ter só, cumprimentado os caras, ido embora como um gentleman, porque ele tá numa prateleira muito acima de todos os jogadores ali do Milwaukee Bucks, né? E o único cara que foi campeão no time deles foi apenas o Pascal Siakam, né? E muito triste, porque o mesmo Gary Trent que fez 33 pontos foi o cara que causou o turnover antes do fatídico momento em que o Indiana Pacers assumiu a liderança da partida. Triste. Literal, um apagão. A cara de bunda do Doc Rivers foi genial. E pelo lado do Indiana, eu achei muito interessante porque tanto a bola da virada quanto a bola do empate saiu das mãos do Tyrese Haliburton naquilo que eu sempre falei que ele deveria continuar fazendo. Atacando o aro. Pô, as duas que ele converteu foi atacando o aro, foi cavando no one, foi indo lá dentro. Cara, muito maneiro. O Tyrese Haliburton converteu só 2 arremessos de 3 de 10 tentativas, 20%. Mas terminou essa partida com 10 arremessos convertidos, sendo 8 para 2 pontos, cara. Muito maneiro. Terminou com 26 pontos, mano. 9 assistências, 5 rebotes, 3 roubos de bola, 3 blocos. Jogou muito, apenas um turnover. Miles Turner mais uma vez veio bem nessa partida e ele é monstruoso, velho. 21 pontos, 9 rebotes, sendo 4 ofensivos, cara. Gosto muito. O time do Indiana foi muito coletivo, velho. Mais uma partida boa de Andrew Nembhard, 15 pontos. Nash Smith, 19 pontos, com 3 bolas para 3. 6 jogadores passaram de 10 pontos, inclusive o TJ McConnell que fez 18 vindo do banco. Esse Indiana coletivamente é muito interessante. Alguns jogadores tiveram uma partida bem abaixo, como o Jarrell Walker, como o Benedict Mathurin, fez só 5 pontos, teve em quadra só 15 minutos. Só que o Benedict Mathurin esteve bem presente quando acabou a partida, naquele empurra-empurra, nesse bracket. Acertamos o time que passaria. Então na Conferência Leste praticamente estou 100% ainda. Acertei Cavs, acertei Pacers e agora teremos um Cavs e Pacers bem interessante. Vamos ver se essa coletividade do Pacers consegue bater de frente com o Cleveland Cavaliers. Vamos para o segundo jogo? Jogo de Detroit Pistons e New York Knicks. Aquele jogo é o que dizem, né? Se você foi favorecido pela arbitragem uma hora, você vai ser desfavorecido na outra. Vi algumas coisas assim que favoreceu o Detroit Pistons nesse jogo dentro do Madison Square Garden, mas eu, como torcedor do Knicks, não vou falar nada porque a arbitragem errou bastante, né? No jogo anterior a esse, que deu a vitória pro Knicks. Então, meio que com quem ferro fere, com ferro será ferido. Mas a partida foi bem maneira. Tipo assim, no contexto geral, foi bem disputada, foi bem laica. O quinteto titular do Knicks tentando
segurar as pontas, enquanto o time do Detroit Pistons, rotacionando jogadores, assumia uma velocidade absurda. Todo mundo teve uma pontuação bem abaixo, tanto que todos os titulares do Knicks fez mais de 15 pontos, mas ninguém fez mais de 20. Então, errando muito, chegamos no último quarto ali com 70-70 no placar, foi um bagulho assustador. Parecia bastante o basquete ali dos anos 90, anos 2000, que o pace era mais lento. O Cade Cunningham ainda continua sendo um terror para a defesa do Knicks, porque mesmo ele errando bastante, ele ainda foi o cestinha da partida. E mais uma vez, eu passei um jogo na qual eu fiquei muito irritado com o Tom Thibodeau, porque tanto o Josh Hart quanto o nosso mano Jalen Brunson, nos minutos finais da partida, um tava com dor no tornozelo, outro tava com dor no joelho por causa de alguma pancada, por causa de alguma disputa que acabaram levando a pior, e com 2 jogadores mancando em quadra. 2. O cara tava se recusando a pedir timeout porque tava nos minutos finais da partida. Cara, você é um lelé, mano. Todas as palavras que eu pensei em me dirigir aqui para poder exemplificar a minha opinião sobre o Tom Thibodeau, eu acredito que vá contra as diretrizes do YouTube. Então, velho, você é tantã, na qual você não dá prioridade para a integridade física dos seus atletas por causa de um timeout de uma partida que você já provavelmente ia perder. Que só teve um comebackzinho ali por causa que, pô, Michael Bridges matou uma bola pra 3, sensacional, marcado da zona morta, coisa linda. Depois o OG Anunoby matou uma bola na cara do Cade Cunningham, que, mano, pouquíssimos jogadores da liga conseguiram matar aquela bola como foi, tá ligado? Tipo, marcado, depois de dar um pump fake, o cara, tipo, colado no jogador sem fazer falta. Cade Cunningham defendeu certinho, só que simplesmente o OG ignorou e matou a bola. Por causa disso, a gente ainda teve um lampejo de esperança no final. Talvez se o Miles McBride tivesse convertido o primeiro lance livre, acertado a ponteira do aro ali pra poder tentar pegar o rebote do segundo, mas acontece, né? O Detroit mereceu a vitória, sendo bem sincero, né? Cade Cunningham jogou muito, Alzar Thompson jogou muito, Tobias Harris jogou muito, Dennis Schroeder mais uma vez tá num momento muito bom da carreira, parece que ele se recusa a jogar em Lakers, se recusa a jogar em Golden State bem, mas quando ele tá fora desses times assim, ele, pô, voou no Nets esse ano, tá voando no Detroit, mano, eu fico muito feliz que a carreira dele tenha tomado esse rumo dele ter um novo começo, sabe? Malik Beasley, é o Malik Beasley, né? O cara desde que saiu do Bucks parece que ele melhorou o basquete dele, e o Jalen Duren continua sendo um terror dentro do garrafão, pegando muitos rebotes, assim, eu não gosto de colocar a culpa apenas em uma coisa, mas a falta de garrafão do Knicks, que em determinado ponto foi suprida ali. Mitchell Robinson fez uma boa partida, sabe? Dando toco, ele terminou com 2 tocos e pegando rebotes ofensivos, ele pegou 8 rebotes ofensivos, saiu dessa partida com 13 pontos, sem falar no hack a Robinson, né? Fizeram aquele famoso hack a check no Mitchell Robinson, ele converteu 3 lances livres de 7 tentativas, infelizmente, ele não aprendeu a arremessar real. E cara, essa partida pra mim foi muito divertida, porque teve muita fisicalidade, muito jogo pra 2 pontos, muito jogo dentro do garrafão e pouco arremesso de 3, foi real um jogo da década de 2000. Ó, se você olhar as estatísticas do Detroit Pistons, eles arremessaram 29 bolas pra 3, converteram 8. O Knicks arremessou 25, converteu 9. E 2 delas foram ainda naquele finalzinho ali, que foi aquelas bolas contestadas, foi bem divertido. Cara, eu gostei muito da partida de ontem, sendo bem sincero pra vocês. O jogo foi maneiro, pra mim foi divertido. Foi muito bom ver, assim, 2 times que tem mais ou menos o mesmo nível. Apesar que o Knicks, em papel, era pra ser muito superior. Mas só que dentro de quadros, os 2 times jogando de igual pra igual. Um clima hostil, tá ligado? Um trash talkzinho tendo ali. Pô, essa série tá maneira, mano. Tirando os erros de arbitragem, que, pô, tá tendo em todas as séries, tá sendo a mais maneira de assistir. Até porque tá sendo uma das mais competitivas, na minha humilde opinião. O penúltimo jogo, Orlando Magic e Boston Celtics. Cara, o Orlando fez o que pôde, tá ligado? Esse aqui vai ser o que eu vou falar menos. Foi a mesma coisa que eu respondi pro meu mano que mandou o Super Tanks no último vídeo. É que, não é que a gente não gosta de falar do Celtics, é que tem pouca coisa pra falar, mano. Pô, um time na qual o Jason Tatum veio pra mais uma partida de 35 pontos, tá sendo disparado nos melhores jogadores dos playoffs até o atual momento. Mais uma partida do Jaylen Brown de mais de 20 pontos. Sam Hauser mais de 10, Peyton Pritchard mais de 10, Al Horford 9 pontos, Kristaps Porzingis 9 pontos. Derek White é uma partida abaixo, mas só que não precisou. Fez 5. Luke Cornett fez 9 pontos. Cara, real que 2, 4, 6, 8, 10, 11 jogadores do Celtics pontuaram, tá ligado? Sendo 4 mais de 10 pontos e 2 mais de 20 e 1 mais de 30. Então, velho, vai falar o que pra esse time? É um time que tá rodando parecendo uma máquina de um relógio suíço, mano. Os caras continuam ainda entre os favoritos pra abraçar esse título aí desse ano. Entre os 4 melhores times aí, com certeza, da competição. Só que eles vão ter agora uma pedreira, né? Vai pegar o Knicks na próxima rodada. Ou eu posso ter zicado aqui, meu Knicks vai ser eliminado agora numa virada histórica de 3-1 pelo Detroit Pistons. A gente só vai saber no futuro. Mais uma vez, os 2 principais jogadores do Orlando foram Franz Wagner e Paulo Banchero. Wendell Carter foi a terceira opção com 12 pontos. Nosso mano KCP ainda matou 2 bolinhas. E o jogo teve competitividade até ali, final do segundo quarto, começo do terceiro quarto. Que aí do nada eu tava assistindo uma partida que tava 63-60 e aí fez clique, 97-68. Acelerar o ritmo, pararam o ataque do
Franz Wagner, pararam o ataque do Paulo Banqueiro. Os caras ficaram muito tempo sem pontuar. E aí, quando eu vi, o jogo já tava entregue, mano. Aí, no meio do último quarto, simplesmente o Orlando começou a entregar a toalha aos pouquinhos. O Celtics colocou o garbage time pra jogar. E a partir daí, isso. O Celtics eliminando o Orlando, 4-1. Nenhuma novidade. Eu acho que um total de 0 pessoas ficaram impressionadas com esse jogo. E vamos pro último jogo da noite, que foi Los Angeles Clippers e Denver Nuggets. Esse aqui eu tenho um pouquinho mais pra falar, mas não é tanto também. Porque, por mais que veio a derrota do Clippers, os caras fizeram uma partida boa, velho. Norman Powell, abaixo do que a gente viu nos últimos 2 jogos, 12 pontos. Porém, Kawhi Leonard, padrão, 20 pontos, 11 assistências, 9 rebotes, quase triplo-duplo. E Vat Zubat fez o melhor jogo dele até agora, 27 pontos, 5 rebotes, 1 assistência. Assim, menos rebotes, mas muita pontuação. Pegou 3 segundas chances que ele converteu no ataque, 11 de 15 de quadra, tava bem imparável assim, mesmo contra o Jokic. O Jokic também não é dos melhores defensores da história. Chris Dunn matou 3 bolas pra 3 de 4 tentativas. James Harden, 11 pontos. O James Harden sentiu um pouquinho nesse jogo. Eu senti que parecia que ele tava meio desconectado, sabe? O James Harden não tava num jogo legal, mano. Tanto que ele terminou com 4 turnovers também. Nenhuma bola pra 3 convertida. E a maioria das bolas que eu vi que ele arremessou, ele tava, tipo, livre. E o Bogdanovic, finalmente, né? Quando o James Harden tá mal, ele, pelo visto, tava bem. Matou 4 bolinhas pra 3 ainda. Assim, Bogdanovic que eu queria que ele tivesse no Denver, pra ser sincero. Ele jogando com o Jokic seria bem maneiro, tá ligado? Os dois companheiros de seleção. Mas tá, uma partida que foi boa do Clippers, tirando que eles tentaram menos bolas pra 3, eles ficaram mais de 50% de quadra, quase 40% pra 3. Fizeram 115 pontos na defesa do Denver Nuggets, mas, cara, uma partida ok. Qual que foi o problema? O problema é que a defesa dos caras não conseguia parar o Jamal Murray, mano. Pô, o Jamal Murray fez 43 pontos, minha rapaziada. Acho que ele confundiu o LA. Ele falou, nossa, esse Los Angeles, eu vou bater neles igual eu bato no Lakers. E aí o cara veio. Foi o que eu falei. Ele deve ter imaginado que aquele Clippers ali tava de roxo e amarelo e veio pra... Mano, que absurdo, velho. Ele converteu 8 bolas pra 3 pontos, cara. 17 de 26 de quadra. 65% dos arremessos do cara caíram na noite de ontem. Parecia que ele não podia errar. Ele era incapaz de errar. Aí eu lembrei, velho, realmente, 2023, eu vi algo semelhante. O Jamal Murray, quando chega nos playoffs, ele é um cara muito acima da média. Michael Porter teve uma partida boa. 3 bolas pra 3 de 5 tentativas, ainda com aquela fralda no ombro. Aaron Gordon, 23 pontos. Nikola Jokic fez a pior partida dele em pontuação. E ainda assim, ele ficou em quadra até pegar o 10º rebote do triplo-duplo. Ele é gênio, mano. 13 pontos, 12 assistências, 10 rebotes. Jogou menos de 40 minutos. Cara, colocaram até o DeAndre Jordan em quadra. O DeAndre Jordan deu bloco em quem? Acho que foi no Kawhi ou foi no James Harden. Foi bizarro. E tão bizarro quanto foi a continuação, porque o Jamal Murray tinha torcido o tornozelo. O DeAndre Jordan deu bloco, ele foi do outro lado e dancou a bola. Recém torcido o tornozelo, mano. Nada podia parar os caras. Parecia que nada era capaz de dar errado para o Nuggets na noite de ontem. Eu acredito que o Nikola Jokic deve ter respirado assim, cara, uma partida que só precisou que eu fizesse 13 pontos, 12 assistências e 10 rebotes, joguei menos de 40 minutos e a gente saiu com a vitória, velho. É quase que uma folga, sabe? Na jornada 6x1 dele, 6 partidas ele precisa fazer mais de 30 pontos para poder ter uma que ele descansa. Mas o time inteiro do Denver Nuggets jogou muito bem, muito forte na defesa, rotacionando rápido. Nem parecia o Denver Nuggets preguiçoso que tomou aquele sapeco há 2 partidas atrás do Clippers, sabe? Westbrook saudável, sendo um baita nome vindo da segunda unidade, cara. Nosso mano Westbrook fez 21 pontos, rapaziada. Cometeu 4 turnover? Cometeu. Calma lá. Mas converteu 8 arremessos de quadra de 15 tentativas e 3 bolas pra 3 com 50% de aproveitamento. Cara, aqui temos um cara que é fã do Westbrook e eu torço pra que ele continue bem, porque ele teve a carreira dele muito difamada por causa do período dele com o Lakers, beleza? Mas é isso. 2 séries já foram ceifadas. Orlando Magic volta para casa. Milwaukee Bucks também volta para casa. Em breve a gente vai fazer um vídeo a respeito desses times, falando um pouquinho mais a respeito do que eles podem fazer agora nessa off-season. E agora vamos para aquele momento chamado de O Superchat. Primeiro pelo meu mano Luan Padilha, que mandou o seguinte: a vaída do Cavs foi tão forte que quebrou a vassoura. Ei, o Heat deveria pensar em um rebranding. Miami Code, uma bola de neve de airball. Parabéns pelo exímio trampo diário, camarada Guibeira. Tamo junto, cara. Ainda colocou um acento no Guibeira. Tamo junto, Lanzinho. Deus abençoe. Obrigado pelo Super Thanks. É nóis. Pelo visto, ele não é muito fã do Miami, não. Ou ele é torcedor do Miami e tá revoltado, né, mano? Meu mano Matias Oliveira. Na moral, Guibeira, você é tão bom, mas tão bom fazendo o que faz, que eu tenho muito mais vontade de acompanhar a NBA por sua causa. Meus parabéns pelo trabalho, meu mano. Que isso, meu mano Matias. Tamo junto. Obrigado pelos 2. Deixou a firma forte. Deus abençoe hoje e sempre, viu? E, cara, eu não sou tão bom não, mano. Eu só gosto de falar umas asneiras aí na internet. E adivinha quem voltou? Adivinha. O último. Meu mano Marcos Barbosa. Tá todo dia mandando aqueles 2, mandando um valeu pelo vídeo, cara. Eu que agradeço. Toda vez que eu posto um vídeo, eu sinto que o Marcão vai estar aqui presente no dia seguinte pra mandar os 2, velho. Mas é isso, minha rapaziada. O que vocês acharam da rodada de ontem? Eu senti que 2 partidas foram bem competitivas, principalmente no momento final, né? Que, pô, uma foi pro overtime e tivemos um apagão histórico ali do Milwaukee com erros ali do Gary Trent passando a bola no meio das pernas, né? A outra,
O Knicks tentou um comeback de herói, mais uma vez, né? Tem aquele apagão que deixa o time do Detroit Pistons abrir 10, depois tenta tentar correr atrás do prejuízo. E quase que deu certo. Ficar dependendo mais uma vez dos 5 titulares e de, retornos milagrosos é bizarro. Enquanto Boston e Nuggets ganharam, assim, com uma certa tranquilidade, né? Foi uma partida onde a gente começou assistindo ali mais um peguinha e depois virou o jogo mais de um time só, né? Mas é maneiro que agora vai começar a diminuir a quantidade de jogos que eu preciso assistir por dia. Eu vou conseguir argumentar um pouquinho mais a respeito de menos partidas. Isso aí é muito maneiro, porque também facilita o meu trabalho. Mas é isso. Amanhã estamos de volta. Muito obrigado se você ficou até aqui. Se inscreve aí no canal, ativa o sininho, já vai estar ajudando demais. Se você quiser ajudar mais diretamente, pode aqui deixar um super thank para ter a sua mensagem lida no próximo vídeo. Ou então, seja um membro, que vai ter alguns benefícios. Clica no botãozinho aqui embaixo, se tiver do seu agrado. Seja bem-vindo à família. Agora sim, eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço, até a próxima. Obrigado pela sua audiência e falou! One's digging me. I live in a constant state of fear and misery.